Bom, eu vou chamando então o Carlos Santiago. Quero ter o prazer de receber o Carlos Santiago. Ô Carlos, uma alegria muito grande receber você. Por favor, sente-se no nosso sofá. E a Carol entrando a qualquer momento, me chamem, por favor. Que a Carolzinha tá lá esperta. Meu amigo, estou satisfeita de revê-lo. Você cada vez melhor, mais elegante, mais aprumado. A gente se prepara bastante para vir aqui conversar com você. E com a cabeça mais em dia, que é A cabeça tá importantíssimo. ótima. Falar nisso, baby, você acabou de falar do seu Ferreira, eu acabei de trazer a minha companheira, minha esposa também, que é sua fã. Ah, é? Está aqui nos estúdios da TV A Crítica para também fazer uma tietagem com você. Né? Ah, daqui a pouco a gente se entende. Ô Carlos, você que é um cientista político e hoje advogado eleitoral, como é que você vê esses políticos na linha hereditária? Nós temos muito isso aqui, famílias inteiras, não é? É verdade. E um grande erro está na Constituição brasileira, que ela diz que os partidos políticos têm essa legitimidade de fazer parte do processo político eleitoral desse país. Então, para que você, como cidadão, participe das eleições, tem que se filiar a um partido político. Aí os partidos políticos viram um monopólio do processo democrático nesse país. Aí, uma parte de uma elite, de pequenos grupos ou famílias inteiras acabam controlando os partidos políticos como donos e dificulta a renovação e acaba se proliferando esse monte de políticos ligados a uma linha hereditária de famílias inteiras. Por exemplo, os Lins, eles têm um histórico político de muito tempo, não é? Na cidade e no interior do estado também. É verdade. Se você for na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, por exemplo, tem o neto, que é filho do atual presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que é filho de um ex-prefeito, de um ex-deputado federal pelo Amazonas, Josué Cláudio de Souza. Quer dizer, então existe todo um conjunto de pessoas, de membros de família, controlando a vida política, não só local, mas nacional. Vou dar um exemplo, exemplos práticos. Você tem aí, por exemplo, 2 candidatos à presidência da República, né? Eduardo Campos, que é neto de Miguel Arraes, e Aécio Neves, que é neto de Tancredo Neves, que controla os seus estados e a política brasileira, interfere na política brasileira há muito tempo, né? Então... Agora, o que eu acho, na sua maneira de observar, no seu foco, Carlos, esses que vêm seguindo, eles têm o mesmo talento dos que passaram? Olha, a política, tem um sociólogo alemão chamado Max Weber que faz uma distinção da classe política. Uns que vivem para a política são aqueles idealistas, né? Aquelas pessoas idealistas que têm a política como uma vocação de mudança social, que mesmo trabalhar com muita dificuldade, mas é uma pessoa que tem ideias para ser construída, para ser colocada, para ser vendida. E os políticos vivem da política, né? E aqueles que vivem da política. Então, esse grupo que vive da política, hoje é que praticamente controla a vida partidária desse país e determina, inclusive, os rumos da nação com políticas públicas que muitas das vezes vão ao interesse de grupos pequenos em detrimento do interesse da população. E isso é bem claro porque eu acabei de ficar sabendo que, por exemplo, vários deputados federais este ano vão lançar seus filhos para câmaras, para a Assembleia Legislativa, e já tem lá filhos na Câmara Municipal de Manaus, por conta de que a política virou, na verdade, uma grande profissão. Eu vou ser mais duro ainda, eu acho que virou um grande negócio. É verdade. Agora, temos também casos, eu acabei de falar nos Lins, mas vocês veem que os Lins, por exemplo, eles não vivem da política, eles vivem para a política. Porque eu vejo o Átila, ele é um cara que já mora em Brasília, mas ele não deixa de ver as bases eleitorais aqui. Ele está sempre aqui com os eleitores, está sempre lutando e tal. Já está o link agora. Alô, Carolzinha, você me permite interromper rapidinho, Carlos, por favor. Alô, Carol.
Oi, baby, querida, tô aqui, ó, bem pertinho da Arena da Amazônia, onde daqui a pouco a gente vai receber aí as seleções da Inglaterra e Itália. E por aqui a movimentação, baby, ainda é muito tranquila, viu? Até porque tá cedo, os portões da Arena só abrem pros torcedores às 3 horas da tarde, a partida tem início às 6 horas. Por enquanto, como eu falei, é a movimentação muito tranquila. Aqui, a Avenida Constantino Neri, perto aqui da entrada da Arena, está parcialmente fechada. Por enquanto só tem acesso os moradores, as pessoas credenciadas e também os jornalistas de todo mundo que estão aqui procurando o melhor ângulo para não perder nada da chegada das seleções aqui na Arena. O perímetro da Constantino Neri vai ser fechado daqui a pouco, as equipes já estão em deslocamento, portanto o acesso de carros vai ficar ainda mais restrito aqui perto da Arena, viu? Mas por enquanto nada de problema, a nossa equipe está aqui desde 6 horas da manhã e tudo tranquilo, sem problemas, o trânsito por enquanto tá fluindo bem e vamos ver como é que vai ficar mais tarde, né, baby? Ô, Carol, não sei se você me ouve bem, mas eu vou lhe perguntar uma coisa. Algum sinal de manifestação pública contra a Copa? Baby, por enquanto aqui nenhum sinal de manifestação, tudo muito tranquilo, nem um grito a mais, viu? Pelo menos aqui perto da Arena, nas imediações, tudo certo. Carol, bom trabalho pra você. Sei que você deve estar cansadíssima desde as 6, mas tudo por amor à emissora e ao Brasil. Um beijo pra você, É isso mesmo, Loura. obrigada, baby. Um dado interessante desse jogo hoje na Arena é que a Itália é azul e a Inglaterra é vermelho, né? E nós temos aqui tradicionalmente o embate do azul e vermelho. Os dois bombais também. Eu espero que essa alegria também esteja lá na Arena hoje com relação aos dois clubes, às duas seleções. Mas voltando ao nosso assunto, eu falava sobre os Lins. E eu vejo o Átila e o Bellarmino, que vivem brigando e tal. Brigando entre eles, não, brigando pela cidade, pelo Estado, de alguma forma, defendendo os nossos interesses. Vejo o Francisco Garcia, que nunca foi um político de muita expressão, de muito galardão, e vejo a filha dele, a Rebeca, hoje, uma brigalhona, uma pessoa que briga pelo que quer, que defende, aí você vê a diferença. O pai tão calminho, tão maneiro, e ela um furacão. Como eu vejo os netos, os Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, tanto o filho quanto o neto e o bisneto, todos muito interessados também. Agora vejo alguns que não têm muito a ver. Olha, mesmo que sejam muito interessados, pessoas muito combativas naquela sua posição política, na defesa do Estado, mas de qualquer forma, baby, você não vê renovação na política, né? Bom, isso é verdade. A renovação se dá em função do nome de quem? Daquele que controla o partido, ou seja, a renovação se dá pelo filho daqueles que controlam a agremiação partidária. E isso não é uma crítica que a gente faz tão somente a partidos tipo de esquerda, mas é o conjunto dos partidos, porque até na direita eu conheço pessoas na esquerda, pessoas que são dirigentes de partido de esquerda, que estão aí há séculos, que inclusive você teve aqui um prefeito que tem seu filho que foi deputado federal em função, inclusive, do seu espaço que esse político de esquerda, do Partido Socialista, por exemplo, teve na administração e acabou indo para a Câmara Federal por conta disso. Quer dizer, não é uma crítica a essa coisa dos Lins, dos bisnetos ligados à direita. É um conjunto. É o conjunto da obra. O conjunto da obra que é muito preocupante. Isso a coisa acontece com irmãs também, não é? Veio a Conceição, depois veio a Socorro e... Ou seja... As Sampaios também, não é? Ou seja, a política virou, na verdade, uma grande profissão, e é uma pena que a maioria dos partidos políticos nesse país fazem da política um grande negócio, criam a agremiação partidária da noite para o dia para negociar o seu tempo de televisão, o seu espaço, a sua força política com o poder público para continuar a política do mesmismo, e isso é uma pena. Eu não vejo muita renovação, eu não vejo quase nenhuma renovação. E o eleitor parece que ele não gosta de renovar. Você já notou isso? Já percebi, o eleitor tem muito medo de renovar, mesmo que as pesquisas hoje estão indicando as pesquisas hoje de que
o eleitor está muito decepcionado com a política. Hoje saiu uma pesquisa que indica que Veja quase... a vaia que a presidente levou, não é? Que indica que quase 40% dos eleitores não pensam em votar, não pensam em participar do processo político. E isso é uma pena, porque é uma desilusão geral. E no caso da presidente Dilma, acho que ela refletiu um pouco aquela ideia do cidadão comum que está com raiva dos políticos. Não é talvez a raiva da presidente, mas uma forma geral. Há muita notícia negativa pela prática da classe política nesses últimos anos. Mas causa revolta, Carlos, causa revolta. Vê que muitas vezes eles negociam em causa própria, o aumento do próprio salário. A gente está pegando políticos que negociam passagens para a família toda e não sei para onde. Quando nós, pobres mortais, compramos passagem no crediário, para pagar até perder de vista, vamos para os computadores atrás das promoções aéreas. Então, tudo isso vem deixando no povo aquela história de chega, não quero mais. É verdade. Eu já estou ao contrário, eu quero meu voto para minha arma, para mudar muita coisa. Exatamente, quer dizer, a Constituição Federal, aí eu falo como um conhecedor da questão da legislação, a Constituição Federal diz claramente, o poder emana do povo, que pode exercer de forma direta ou indireta através de seus representantes. Então é essa visão que você acabou de colocar. O povo tem que entender de que ele é o poder. Só ele pode mudar as coisas. E a arma, o cidadão, mudar as coisas não é quebrando vidraça, não é quebrando ônibus, não. É através do voto. De uma forma consciente, você pode mudar a situação do Estado, do município e do país. Hoje ele estava lendo a crítica cedinho e uma matéria do Rui Castro dizendo, não sei se você chegou a ler, o pai, quando viu um dos vândalos com o rosto coberto pela televisão e tal, destruindo, você chegou a ler? Chegou lá, levantou o capuz da cabeça do... Era um moleque, filho dele, de 16 anos, que ele deu 2 safanões e levou o moleque para casa. Dizendo, você primeiro precisa trabalhar, estudar e trabalhar para poder vir reivindicar, ter esse direito. E mais do que isso, o pai também diz o seguinte... E uma forma de protestar não é encapuçado, não é com máscara. É de cara limpa. É de cara limpa. Eu acho que é um bom ensinamento que o pai deve passar para os seus filhos, que a democracia, ela se legitima a partir do voto, do protesto, mas de forma ordeira e de forma consciente, que é mais importante. Agora eu já aproveito para entrar num outro campo. Vocês já imaginaram se este pai não está infringindo a lei, batendo num filho de 16 anos... E a lei da palmada, e a lei do maltrato físico. Você sabe que muitas vezes, se muito pai fizesse isso, o que esse fez, ir lá e tirar o moleque, que tinha acabado de destruir uma vidraça bancária, as coisas não estavam assim também, não. É verdade. Inclusive, a própria Constituição diz isso, Baby, que a educação é um dever do Estado, da família e da sociedade, ou seja... A família tem um fator importante no processo de educação. E a legislação não pode ser criada uma legislação que dificulte a educação familiar que é posta pelos pais. Eu acho que é meio Sim, porque de repente o Estado é que está mandando na minha casa, que está mandando nos meus filhos, e a gente vê, já mudamos até de assunto, né, Carlos? E a gente vê num shopping, por exemplo, o menino se jogar no chão, eu quero, e o pai assim, a mãe assim, porque não podem dar uma palmada no bumbum desse menino, que ele num instante parava com aquela cena, mas todo mundo com medo de polícia, de lei, não sei de quê. Quer dizer, é o Estado entrando na casa da gente e determinando como a gente deve agir. Perfeito, e acaba criando alguns problemas para o próprio Estado, que no caso dos vândalos é um exemplo disso. A produção que me perdoe, mas eu fiz um assunto 3 aqui. Não vão levar, a produção não vai levar a mal não, né? Não, porque já entramos em diversos assuntos. O que você achou da vaia, a presidente? Eu acho que, eu acabei de colocar para você, eu acho que ali sintetiza não a presidência da República, até porque qualquer político que vá hoje a um estádio de futebol, a um local mais de grande aglomeração de pessoas, sofrerá xingamento, restrição, que não é politicamente correto, não é de forma, não é uma boa educação a gente falar isso, mas reflete muito essa ideia do desgaste hoje da classe política. É tão séria, Baby, que hoje as pesquisas indicam, por exemplo, que a presidente Dilma está na frente nas pesquisas, com 40% das pesquisas, mas os seus opositores têm dificuldade em crescer. E o que está crescendo nessas pesquisas é justamente aquelas pessoas que estão
com vontade de não votar, de não ter opção partidária. Por quê? Você acabou de colocar. Tem a presidente Dilma com críticas, se faz a ela, e também com dados positivos, mas por outro lado tem essa coisa das alternativas a ela, que são pessoas ligadas a políticos tradicionais, de famílias antigas. Então isso mexe muito com a cabeça das pessoas, do eleitor, e ele fica um tanto descrente, e isso vai gerando protesto, vai gerando um bocado de coisa que só a democracia vai saber o que vai acontecer nas eleições deste ano. Carlos Santiago, gratíssima pela nossa conversa aqui. Você sempre que vem aqui, eu tenho até uma pena de deixá-lo ir embora, porque um assunto puxa o outro, já falamos da palmada, já falamos de tantos assuntos, entrando no principal. Muito grata por ter vindo aqui, atender mais uma vez ao nosso convite, e quero que você fique aqui comigo, que eu vou pedir um tempinho para faturar, e quero fazer algumas perguntas aqui que não posso fazer com você, não, senão serei caçada. Fatura e volta.